Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana da Tokenização. E hoje nós vamos ter alguns convidados muito especiais. Assim como ontem nós tivemos o Rubens, hoje nós vamos ter o João e o Felipe Scudeiro. O João da Escola Cripto e o Felipe Scudeiro do canal Bitnada. O Daniel Cucchieri também vai estar conosco. Mas antes de a gente chamar os nossos convidados, eu quero pedir para que todo mundo aí compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir aprender um pouco mais sobre esse mercado. Hoje nós vamos falar como a tokenização vai transformar o mercado de investimentos. Então, se você tem dúvidas se token é um tipo de investimento, não é, se você pode diversificar também, você pode vir a perguntar. E a gente vai, então, estar trazendo alguns conteúdos e também, no mais ali para o final, nós vamos estar respondendo perguntas a respeito do tema. Então, para que eu não fique aqui falando sozinho, eu vou chamar os nossos convidados agora. Vou colocar aqui o Daniel, o João e o Felipe Scudeiro. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, muito legal. Aprender um pouquinho aí sobre tokenização, que é um universo que está crescendo muito e a gente está no iniciozinho, né? A gente está começando esse movimento. Para variar um pouquinho, né? Estamos no comecinho, né? Tá virando hábito. Estamos no comecinho. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Pô, João, Felipe, um prazer de novo. Até brinquei um pouco antes, pô, tô novamente com os caras aqui. A gente fez muita live na época da Bitcoin Trade. Eram grandes parceiros da Bitcoin Trade. Para mim é até uma felicidade estar com vocês de novo aqui, pô. Vamos embora. Vamos recomeçar tudo de novo. Bora lá. Não, show de bola, show de bola. Antes de a gente começar, eu acho que talvez tenha algumas pessoas que não conheçam o João e o Felipe, até porque esse vídeo vai ficar gravado, então novas pessoas que vão chegando no perfil da Leak aqui no YouTube podem vir a conhecer vocês. Se vocês puderem fazer uma apresentação, quem é o Felipe, quem é o João, aí vocês decidem quem vai começar se apresentando, mas acho que faria sentido para que a galera pudesse conhecer um pouco mais de vocês. Começa pelo mais velho, o cara que está no mercado há mais tempo, o cara mais conhecido. Vai lá, Filipão, contigo. Obrigado pela gentileza. Bom, meu nome é Felipe Scudeiro, eu sou um apaixonado por Bitcoin e criptomoedas. Estou nesse mercado já há alguns aninhos, aí desde 2014, com o canal Bitnada, que você conhece aqui no YouTube e também no Instagram, né? Você pode procurar lá o Bitnada desde 2018 e a gente faz conteúdos diários aí. E, na verdade, estudos diários, né? Sobre Bitcoin, criptoeconomia e tudo mais. Eu achava que estava há mais tempo, Felipe. 2018, eu achei que estava há muito mais tempo. O canal é dia 25 de janeiro de 2018. É que o Felipe é um cara que está na internet há muito tempo, né? Então a gente tem a impressão que tu está lá desde o momento em que o Bitcoin foi criado. A gente, quando começou a criar conteúdo na Escola Cripto, já acompanhava, o Felipe também no YouTube. Começamos a criar conteúdo aí no começo de 2019. Estamos no mercado desde 2017, especulando o preço dos criptoativos, mas começamos a criar conteúdo no começo de 2019. E a gente tem aí o objetivo de tentar ser um porto seguro para quem está chegando no mercado hoje, tentando trazer esse conteúdo que muitas vezes parece complexo, da maneira mais didática possível e da maneira mais séria possível também, já que nem sempre tão sério assim, mas a gente tenta ser o mais sério possível, já que esse mercado demanda seriedade por conta de todos os golpes aplicados utilizando o Bitcoin e outros criptoativos. Então a gente tenta aí trazer informação para a galera que está chegando no mercado hoje. Não, show de bola, show de bola. Duas pessoas que realmente produzem muito conteúdo todo dia na internet, né? Acho que isso é muito importante, até trazendo para a realidade que a gente está aqui hoje, que a ideia é trazer conteúdo, uma semana de conteúdos para que a galera possa aprender mais sobre esse mercado, né? Porque a gente sabe que aprender sobre Bitcoin e criptomoeda já demanda um certo tempo, e quando a gente diz em aprofundar, talvez, na tokenização, é um pouco mais ali, não digo trabalhoso, mas requer um pouquinho, talvez, mais de atenção. Então, a Semana da Tokenização é basicamente para isso, né? Para que a gente possa trazer um conteúdo muito legal e bem mastigado para que a galera possa aprender sobre a tokenização em si. E até falando da tokenização, eu queria saber a opinião de vocês a respeito do que vocês acham da tokenização no sentido de, vocês acreditam que essa nova forma de investir, essa tecnologia por detrás, onde a gente falou bastante sobre o que é a tokenização, como funciona, o que vocês veem assim desse mercado como um todo? Cara, eu vou começar, Felipe. Quando em 2017 eu participei de muitas ICOs, né?
eu fui um daqueles que participou de muitas ICOs. E lá em 2017, como a gente conversou na semana passada, né, Felipe, lá no nosso canal, eu tinha a impressão que eu estava investindo em equity de negócios, né? Que a gente estava, de alguma maneira, fazendo o que a gente está fazendo, o que vocês estão propondo a ser feito hoje, né? A gente achava que quando a gente comprava um token de um projeto lá na Eslovênia, a gente estava se tornando sócio daquele negócio, a gente ia ter algum tipo de direito legal a respeito daquilo, né? Que grande engano, né? Não era nada disso, eram somente tokens utilitários, muitos daqueles tokens não tinham valor nenhum, não tinham nenhum tipo de utilidade naqueles ecossistemas que estavam sendo criados, outros simplesmente eram realmente scams e uma quantidade bem pequenininha era de projetos sérios, mas que estavam num momento muito embrionário, né? Um momento ainda mais embrionário do que o momento que a gente está hoje. Então, eu pessoalmente estou muito ansioso por isso, porque é a realização daquilo que eu achava que estava acontecendo em 2017. Então, eu acho que a gente tem aqui um oceano azul de oportunidades, né? Milhares de oportunidades, né? Praticamente tudo pode ser tokenizado. Como vocês falaram ontem, desde que faça sentido, mas muita coisa faz sentido ser tokenizado. E no final das contas, a gente está falando aí de democratizar investimento, né? Então, a possibilidade de pessoas aí investirem em ativos que antes não poderiam investir com valores pequenos, com risco bem reduzido. Claro que o risco de um investimento sempre existe, mas operacionalmente com risco pequeno, podendo se expor a ativos que antes não poderiam se expor. Então, eu estou muito ansioso por isso. Legal, o João tocou num assunto interessante, né? As ICOs ali de 2017, 2018. E era bem isso, né, João? A galera, e eu, né? Eu, você, e acho que todo mundo entrava em ICO achando que a gente estava adquirindo pedaços de empresas, né? Papéis Exato. de empresas. E na realidade, talvez eu não tenha entendido, talvez muita gente entendeu. Na verdade, o que a gente estava fazendo ali naquele momento é o chamado crowdfunding, né? Que Exato. é uma ajuda, você ajuda uma vaquinha ali. Uma vaquinha, né? Esse acho que seria o termo ideal aqui em português. A gente estava fazendo, na verdade, uma vaquinha, né? E uma vaquinha para muitas coisas que, na maioria, e isso se provou, a gente, depois de 3, 4 anos, a gente viu isso, né? A maioria das coisas não faziam o menor sentido. Então, assim, até hoje, né, Felipe? Até hoje, né? Ainda está acontecendo, né? Ainda está acontecendo. A Dalila derrubou um negócio aqui. E assim, hoje a gente fala em tokenização de uma maneira muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais madura. Porque antes o que a gente queria fazer, como o João bem lembrou, eu nem me lembrava disso, cara. As ICOs, né? O que é ICO? É uma coisa muito parecida com a IPO que o pessoal faz na bolsa, né? Que a ICO seria Initial Coin Offering, né? Então, oferta inicial de moedas. Então, cara, chegava lá o Felipe Persigo falava, gente, quero fazer uma moeda. Então, eu quero fazer a Persigo Coin. Aí ele liberava lá os tokens, sei lá, 1 milhão de moedas e cobrava 1 milhão de R$1 por moeda, ele arrecadava ali 1 milhão para fazer o projeto, pagar servidores, enfim, pagar o time de marketing, desenvolvedores, aquela coisa toda, data center e tal. E a pessoa que comprava, ela comprava acreditando num projeto para que no futuro, aquele R$1 que ela pagou, um valor hipotético, tivesse o valor de 2, 5, 10, 20, 30, então eram lucros exponenciais, e a gente teve dezenas de moedas que são cases de sucesso, Ethereum, EOS, entre outras, né, que deram pulos estratosféricos. E aí a gente começou a achar que esse era o natural do mercado, a gente pegava uma moeda, um projeto, a gente colocava um dinheirinho ali, pagava centavinhos ali no token e em algum momento aquilo ia explodir. E na realidade começaram-se a aparecer muitos projetos scams, muitas coisas que na verdade nem eram somente golpes, né, scams, eram às vezes coisas que não deram certo. E hoje a gente vê uma maturidade muito maior, e é isso que projetos como a Liqui está trazendo aqui, né? Que é você, de fato, tokenizar uma empresa, ou a receita de alguma coisa, ou o dividendo de alguma coisa, o lucro de alguma coisa, o empréstimo de alguma coisa. E isso é surreal, porque como o João bem falou, a gente não está falando de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, a questão acho que não é essa, a questão é a democratização ao acesso ao investimento. Né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito da Dona Maria, né? Hoje a Dona Maria vai poder pegar lá pouquinho dinheiro, não sei quanto, 25, 50, 100 reais, que seja, e vai conseguir investir numa parada que é altamente não democratizada, que é só para os carinhas que estão lá em cima. Então você só vai conseguir ter o dividendo de uma grande empresa, cara, se você ou conseguir comprar o papel daquela empresa,
ou se você conseguiria algumas linhas de crédito que hoje não chegam para o varejo, ou se chegam muito apertadinhas. Então, cara, a tokenização é você conseguir pegar um ativo real, uma parada que dá lucro, ou às vezes que não dá lucro, não tem problema, né? Desde que você esteja ciente disso, e você conseguir ter acesso a isso, cara. Isso é maravilhoso. Isso aí a gente tá chegando no high level da criptoeconomia. Felipe, até eu ia... Só um ponto, Felipe, eu falei o escudeiro, né? Um ponto importante até para a galera entender, né? Esses dois caras que estão aqui embaixo, são caras que estão no mercado cripto aí há um bom tempo e conhecem muito do mercado cripto, né? Que não deixa de ser um token, né? O Bitcoin, a Ethereum, é um token. O que muda talvez é o lastro e algumas outras propriedades ali. E é legal escutar os dois falando hoje, porque há uma semana atrás, acho que o Felipe Pércego fez uma live com o João sobre o tema, e eu fiz uma live com o Felipe Escudeiro no canal dele na sexta, né? E a gente... É bom ver esse conhecimento todo, e vocês falando com essa propriedade, cara, eu fico... cara, disso que a gente precisa, cada vez mais realmente isso ser passado. E aí um ponto importante que vocês estavam falando dessa timeline, né, do token, dos ICOs, eu participei um pouco disso. Cara, de fato é o amadurecimento do mercado, né? A tokenização, ela vem depois do Bitcoin, né? O Bitcoin é o pai de tudo ali, foi o primeiro paper onde não nasceu o blockchain ali, mas foi onde talvez não sou nenhum historiador, mas a aplicação do blockchain, acho que foi onde a primeira vez que ela realmente foi massificada, porque eu já escutei histórias que o blockchain existiu antes do Bitcoin, não sei se é verdade ou não, nunca estudei a fundo essa parte, mas veio o Bitcoin, depois veio a Ethereum, veio os tokens, enfim, aí o mercado veio os ICOs e o mercado foi evoluindo, né? E hoje o mercado está no patamar que está, o mercado em si de criptomoedas, que todo mundo, acho que aqui da live, vocês estão acompanhando como o mercado está se profissionalizando, como os produtos estão evoluindo, como estão mais acessíveis, etc. Cara, a tokenização está vindo atrás, cara, e ela está vindo no mesmo processo de amadurecimento, que em 2017 existia tokenização, só que dessa maneira que vocês comentaram, né? Era muito... incipiente, né? Sem segurança nenhuma, né? Assim, os caras levantavam bilhões de dólares, aí os levantou 4 bilhões, alguns projetos levantavam bilhões de dólares com um pedaço de papel, e nada mais. Uma promessa, né, João? O token era uma promessa. Exato. E agora, a nova era da tokenização, o próximo capítulo, já tem reguladores olhando e tentando entender isso, como a gente pode construir esse mercado do ponto de vista do regulador, tem empresas buscando criar soluções mais maduras para esse tipo de mercado. O Courtney está aqui, até me corrigiu, o Courtney é o pai dos burros, aí, o dicionário do mercado cripto, e ele falou aí de quando o blockchain foi, de fato, inventada, não era nem nascido. Então, mas é legal, cara, exatamente o que vocês falaram, o mercado ele vem amadurecendo, o mercado de cripto, absurdamente, a gente viveu isso desde 2017 até hoje, nós todos aqui vivemos esse amadurecimento do mercado, e agora a gente está aqui falando de um outro tema que está só começando, mas também já vem num processo de amadurecimento. Se a gente fosse criar esse business de tokenização, eu tinha interesse de fazer ele lá atrás, e tive amigos que tentaram em 2017, 2018, só que o mercado não estava pronto, muito pelo contrário. Não. E não acabaram não avançando tanto, né? E eu acho que ele avança muito rápido, né? Eu acho que o fato assim, de vocês, né, que estão por trás da empresa, terem um background cripto, eu acho que faz toda a diferença, entendeu? Pelo que eu vi ontem na live com o Rubens, que o Daniel mostrou ali o esquema, né, da LEAK. Então, quem são os pilares para manter esse processo, um processo seguro, aquele cara que regula o que está sendo tokenizado, por exemplo, o clube de futebol. Então, todos aqueles atores que compõem esse ecossistema, eu acho que é o que faz com que as pessoas hoje se sintam confortáveis para investir. O ano passado, 2020, não sei se foi final de 2019 ou 2020, eu já participei de uma STO de uma corretora na Eslovênia, que estava sendo feita, né? Eles estavam tokenizando o faturamento de uma corretora da Eslovênia através de uma empresa como a LEAK na Lituânia. E eu acompanhei aquilo muito de perto, conversei com o time, eu gosto muito de participar desses primeiros momentos de novos mercados e tal. E a coisa não andou, os caras chegaram a anunciar e tudo mais, e a coisa não andou. Eu não sei se o mercado não estava maduro o suficiente para isso naquele momento ainda, mas a justificativa que eles deram para a coisa não ter acontecido foi simplesmente o fato de não haver a possibilidade de criar um mercado secundário para aquilo. E vocês hoje
pelas explicações que vocês já deram, vocês já pensaram em todos esses problemas. Então, eu acho que realmente é o amadurecimento, né, da indústria, não digo nem das pessoas, dos investidores, porque eu tinha a impressão que os investidores estavam mais maduros do que anos atrás. Com tudo isso que aconteceu do Elon Musk aí, eu tenho as minhas dúvidas. Então, eu tenho a impressão que a gente está muito parecido com como a gente estava em 2017. Agora, os atores do ecossistema cripto, né, dessa indústria cripto, esses estão mais maduros, de fato. E aí eu acho que surgem novas ferramentas que possibilitam a democratização de investimentos. Eu acho que a democratização vem não pelo varejo, não pelas pessoas, não por quem compra, mas pelas pessoas que estão trabalhando nessa indústria, que entendem como a coisa funciona e que propõem soluções. Então, eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Quando vocês falaram a primeira vez nisso, eu me lembro que foi lá durante o Desafio Cripto do ano passado, que começou um burburinho, eu tive dúvidas se isso ia para frente. Confesso que tive dúvidas. Pô, mas será que vão conseguir? Muitas pessoas já tentaram e não conseguiram, e vocês estão conseguindo aí. Então, é bacana ver isso acontecer ao vivo e de perto. Mas legal. Tem muita coisa pela frente, viu, João? A gente ainda não conseguiu nada, mas tem muita coisa pela frente, cara. Mas é isso, é dar um passo de cada vez. Estava numa reunião agora com um parceiro e ele falou um negócio interessante, assim, sonhe grande, mas dê um passo de cada vez. Ou dê um passo, ele falou, o Felipe estava na reunião, ele falou assim, dê um passo que o teu pé comporte naquele momento. E vai algo assim, né, Felipe? E é um pouco isso que a gente está tentando aqui. E é bem isso, né? A gente não precisa ir com pressa, né? Sempre com o senso, acho que, de urgência, né? Para poder fazer as coisas certas e num passo, com uma passada sempre constante. E até uma das coisas que vocês falaram que eu gosto muito particularmente é a questão da democratização, né? Se você parar para pensar que antes muitos produtos financeiros ficavam na mão de grandes investidores ou de grandes fundos, corporações, qualquer coisa nesse sentido, hoje com a tokenização você consegue unir basicamente o dono do ativo com quem quer comprar, né? E aí, obviamente, que é ali que faz esse meio de campo para poder fazer toda essa estruturação e tudo mais. Mas acho que um dos melhores benefícios, talvez, que a tokenização traga é o fato da democratização, e junto com a democratização, traz também muito a questão de baixar os custos, um investimento talvez mais rentável, menos intermediários. Então, tem uma série de benefícios, não só a questão da democratização, né? E uma das coisas que eu vejo acontecer, e foi que muitos de vocês falaram também, é que, se você parar para pensar, há 1 ano e meio, 2 anos, ninguém falava de NFT, ninguém falava de DeFi, por exemplo, né? É um mercado que ele surgiu há pouco, talvez não surgiu, mas começou a ser trabalhado e movimentado há pouco tempo. E eu acredito que a tokenização ela entra nesse stage, né? Daqui a pouco chega a hora que tudo vai ser tokenizado, a tokenização acontece e parece que é sempre do dia para a noite nesse mercado, né? As coisas simplesmente começam a acontecer e aí tudo começa a funcionar de uma certa forma, né? Mas voltando ali para a questão das mudanças, se a gente fosse dizer questão de uma mudança num cenário aí de ativos tokenizados e tudo mais, qual que seria a visão de vocês? Assim, você acha que a gente está próximo a ver os ativos tokenizados serem mais vistos como produtos financeiros? Sim, não? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Cara, se eu puder começar eu acho que sim, e eu acho que está acontecendo. Por exemplo, alguém perguntou aí como é que o pessoal está vendo essa parada de tokenização nos Estados Unidos, mas assim, fora do Brasil, né? Por exemplo, você já tem corretoras gringas, né, que são globais, né, que estão aqui no Brasil, mas que são globais, que tem produtos onde você tokeniza uma ação de uma empresa. Por exemplo, se você entrar hoje na Binance, ou na FTX, ou na Bittrex, não sei se tem outras corretoras, você já consegue comprar ações de algumas empresas de forma tokenizada. É claro... Que são derivativos, né, Felipe? Que são derivativos, né? Isso. Então, assim, existe, obviamente, uma diferença entre você ir lá e comprar uma ação e você ir lá e comprar um token, né? Então, um token é a representação daquilo, passa por um intermediário, mas, assim, a gente já tem exemplos práticos de como a parada tá começando, ela tá se engatinhando, né? O Daniel falou que ontem, e na live exclusiva lá para nossa comunidade, lá no Bitnada, ele desenhou um pouquinho do produto, né? Eu acho que o importante é tanto o investidor quanto os parceiros de negócios terem muito bem desenhado o que cada agente faz na parada, né? E ele tem até meio que um polígono, né? Um círculo, né? Onde ele vai mostrando o que cada um representa. É muito importante, não só o parceiro, mas principalmente o investidor, entender qual que é o desenho do produto.
qual que é a função de cada agente. Cara, tem um escritório de advocacia que só faz determinada coisa. Tem um cara que só vê o fluxo de pagamento. Tem um cara que vê se aquele contrato está certo ou está errado. Tem um cara que intermedia a compra e a venda. Tem um cara que faz o mercado secundário. O que é o mercado secundário? Não sei se vocês já explicaram isso ontem, mas é você poder comprar, por exemplo, um token da Leak e eu poder vender para uma terceira pessoa sem o intermédio da Leak, por exemplo, né? Então, assim, isso tem que estar tudo muito bem desenhado na cara do investidor para que ele não entre em alguma coisa, como o João falou, cara, ele citou um STO de uma empresa cripto que acabou não dando certo. Não deu certo por conta daquilo. Não, vamos desenhar o produto, que é o que a Leak fez, né? O Daniel é gênio nisso. Desenhar o produto e falar, cara, cada agente tem a sua função e um fiscaliza o outro. E se um não andar, a parada toda não anda. Então depende que todo mundo funcione. Então, assim, por que eu falei isso? Porque a parada da tokenização de ações, ainda, eu citei essas corretoras, e aí tem 2 ou 3 empresas que estão fazendo essa custódia, né, para Binance, para FTX, né, e para Bittrex, né, são 2 empresas e tal. Na verdade é uma empresa só, mas na verdade são 2 empresas, mas é uma gestão só. É que isso não está muito bem desenhado para mim, e assim, quando o Persigo bem falou sobre a democratização, né, então, pô, se a Dona Maria vai poder comprar R$50 numa ação da Tesla, por exemplo, eu preciso estar muito bem entendendo qual que é o papel da corretora naquele momento, qual que é o papel do cara que está custodiando a ação, qual que é o meu papel como investidor, o meu papel como o recebedor daquela promessa, né? Então, acho que tudo isso tem que estar muito bem desenhado. E, obviamente, tem coisas que estão muito maduras, como é o caso da Leak, né? Eu vejo o produto, ainda não iniciou, então não dá pra gente ver a parada rodando. Mas quando o Daniel me mostrou, eu falei, cara, por que você não me chamou para ser sócio de uma parada dessa? Daniel Cocchieri. 2. Por que você não chamou a gente para ser sócio? Porque é uma coisa que não só sabe desenhada no mundo. Só esse aqui, né? Ó. Não, e uma... gente. Não, e uma outra coisa interessante é o seguinte, ó, na sexta-feira passada, foi na sexta, acho que eu fiz uma live com o Felipe, e é meu amigo, mas eu não passo pano, não. Eu fiz perguntas que eu queria fazer para saber se fazia sentido para mim. E o que eu percebi, cara, é que parece que as coisas fazem muito sentido, assim. Vou te dar um exemplo, tá? A custódia não necessariamente precisa estar com a Leak. Cara, para mim, velho, isso é importante que eu possa ter isso comigo. Show. Eu posso ter. Então, eu comecei a fazer perguntas para quebrar algumas barreiras que eu sei que em alguns papos anteriores de tokenização de ativos, eu sei que não era... as minhas objeções não eram quebradas. Eu fui fazendo as perguntas para o Felipe e ele foi quebrando as minhas objeções. Então, isso me deixou otimista. Assim. Então, o fato de não precisar deixar terceirizado com um terceiro, obviamente, deixar custodiado com um terceiro. O fato, por João, exemplo... Até explica o que é custódia, para quem talvez não saiba aí. Não, assim, porque esse mercado é muito sobre eliminação de intermediário, né? Sobre você poder custodiar um ativo digital sem depender de um terceiro, que antes do Bitcoin isso não existia. Antes do Bitcoin, você não, assim, você não custodiava um ativo digital que era escasso, né? Isso surgiu com o Bitcoin, então aí a ideia de você ser o seu próprio banco. Então, eu achava no primeiro momento que esses ativos, por terem algum tipo de regulação, eles teriam que ser custodiados pela Leak. Isso, pessoalmente, para mim, me deixaria desconfortável, por mais que eu saiba que as pessoas por trás dessa empresa são pessoas sérias. Para mim, eu poder terceirizar o meu criptoativo, o meu ativo na blockchain, é importante. O Felipe contou que isso pode ser feito. Eu perguntei para o Felipe, eu vou poder pegar esse ativo, já que ele é um ERC20, e negociar numa DEX, eu vou poder fazer. Então, se eu entendi corretamente, eu vou poder usufruir de todo o ecossistema cripto. Eu não estou aqui numa ilha, entendeu? Desculpa te cortar. Coloca na tela aí pra gente, Felipe, o desenho que eles estão mencionando. Aí o João pode continuar, até pra galera ter o contexto do que o Felipe falou, do que o João tá falando, né? Isso, aqui o Daniel mostrou na live de ontem todos os agentes, né, que compõem esse ecossistema, né? Então, a Leak como custodiante, se o cliente quiser, não obrigatoriamente, como agente de oferta primária, o escritório ali que é o agente fiscalizador, que fiscaliza aquele ativo ali que vai ser tokenizado, o agente bancário, que é o Genial, que é um banco, né, que vai te permitir fazer essa ligação com moeda fiduciária, a Bitpreço, que vai oferecer um mercado secundário, essa VBSO, advogados, que também tem o papel. Então, o Daniel explicou que tem um ecossistema aí em volta do token
que garante que esse ativo é um ativo que oferece segurança para quem está investindo. Só que eu não estou limitado a esse ecossistema. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu saber que eu posso pegar esse token e negociar numa DEX, para mim, tem valor. Eu saber que eu posso pegar ele e guardar numa carteira ERC20, se eu quiser, ou inclusive numa outra blockchain, né? Isso tudo tem valor. Então, eu saber que esse token pode navegar no ecossistema descentralizado, para mim tem muito valor. Então, foi aí que eu vi muito valor na live que a gente fez na sexta-feira passada. E isso aqui, quando a gente começou a desenhar, tá, pessoal? Assim, cara, isso aqui não é um produto de caixinha, né? Não existe. Então, assim, a gente começou... Parece simples agora, né? Mas antes de ser desenhado, não era muito fácil de compreender. Não era, até achar todas as caixinhas que compõem o todo. Eu posso fazer uma observação? A primeira vez que o Daniel me falou sobre esse produto, se eu não me engano, foi dezembro ou janeiro. O Daniel vai me corrigir, não tenho certeza se foi dezembro ou janeiro. Foi por aí, Felipe. Eu não lembro exatamente. Foi por aí, né? Mas vocês dois são meus parceiros. Eu fiz alguns parceiros no mercado cripto, né? Na verdade, estão 3 aqui. Mas são meus parceiros mais próximos e eu compartilho, para quem não, com os dois, geralmente eu até gosto de ouvir a opinião dos dois, por isso que eu falo, Felipe, João, olha o que eu tô fazendo, o que vocês acham? Foi por aí mesmo, quando tava começando. Sim. Foi no final do Desafio Cripto do ano passado, foi em dezembro. Foi em dezembro, né? Provavelmente foi dezembro. Se não foi dezembro, foi janeiro, enfim. Aí o Daniel me mostrou um esboço do que era isso aqui, que hoje tá muito bem fragmentado, tá muito claro o que é, o que não é, principalmente quem são os agentes. E eu lembro que ele me falou algumas coisas, eu fiz algumas perguntas, falei, Dani, mas peraí, e se isso acontecer? Ele falava, cara, eu ainda não sei te responder, mas nós vamos atrás da solução. E agora tem aqui um escopo, e repito, né, o Daniel é gênio, não é à toa que lançou a Bitcoin Trade em 2017 ali, cara, no olho do furacão em, sei lá... Desenhar produto, né? Desenhar produto, o bicho não é fraco. Ele não é fraco, né? Então, assim... Eu tenho um bom time, galera, tenho um bom time. Segue seguindo com pessoas. Vocês também têm no time, tanto Escola Cripto como Bitnada e o Felipe também lá. Mas é isso que você falou, viu, Felipe? Assim, exatamente. A gente foi identificando, quando a gente começou a estruturar a oferta, para todo mundo entender, né? Pô, como é que nasce esse desenho aqui, né? Porque no final do dia, eu mantenho a mesma postura que eu tinha na Bitcoin Trade. Cara, a gente está mexendo com o dinheiro das pessoas. Então, é máximo de seriedade. Tem que fazer direito, porque para dar errado, cara, é uma vírgula e você acabou colocando em risco o capital das pessoas. E cada um aqui de nós 4, né? E todo mundo tá na live, sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro, cara. Quanto todo mundo trabalha. É difícil. Para vir alguém aí mal intencionado e acabar tomando o seu dinheiro. Então, assim, é fazer o produto pensando no máximo da seriedade possível, né? E aí foram aparecendo alguns problemas, né? Então, e a gente foi buscando os parceiros, né? Então, quando a gente fala lá do ativo do clube, né? Que o caso aqui está aplicado para o ativo do clube. Cara, assim, não faz sentido o dono do ativo, por ser um ativo um pouco intangível, que ele tem um risco ali, se acontecer aquilo ou se acontecer outro lado, o valor do ativo pode mudar, né? Que no caso aqui, os jogadores precisam ser negociados e ninguém pode controlar isso, né? O dono do ativo não tem como forçar um jogador a ser negociado. Então, é muito complicado você deixar o próprio clube definir quanto isso vale, que não é uma conta clara. Então, o que o clube vai fazer? E esse é um produto que, unindo um pouquinho o que você está falando, Dani, com um pouquinho que o João falou, só é possível você ter esse tipo de avaliação porque outros produtos apareceram no mercado e a gente já viu algumas falhas, né? Então, as indagações que o João fez numa outra STO e não teve resposta, servem para a gente moldar o produto hoje, né? Então, assim, o que o Dani está falando sobre clube de futebol, a gente tem tokens de clube de futebol já no Brasil. E, assim, não é legal, cara. Não tô aqui para criticar ninguém e tal, mas, assim, o pouco que eu pesquisei, eu sei que a valuation foi feita pelo próprio clube. Então, assim, é conflito de interesse. E aqui o que ele tá mostrando cara, se eu chegar com uma valuation errada, vai ter uma outra turma que vai falar assim, cara, isso aqui não tá legal e não vai para frente. Cara, olhando assim é simples, né? Mas eu vi a explicação que o Daniel deu ontem, dessa Pluri aí, que é quem faz a análise financeira da parada, que é um agente terceiro e tal. Cara, olhando assim parece muito simples, né? Isso aqui eu também montaria, mas, para tu desenhar isso aqui sem isso aqui existir, era muito complicado de imaginar como fazer, quem que vai precisar participar para tornar esse negócio um negócio viável, e tá aí agora desenhado. Isso é muito legal de ver. E convencer. E trabalhando todos em conjuntos em prol de um único token, né? Exato. Tudo isso exato, ainda. Exato.
Cara, e convencer esses parceiros, né? Porque o tema é muito novo, né? Então o parceiro tem que entender e falar, cara, comprei a ideia, acho que aí realmente tem um bom produto, eu vou participar. Porque ele também está colocando o risco dele na operação, né? Se ele fizer um valuation errado, é o nome da Pluri que está ali, no caso, para o investidor, né? Não... Então, assim, mas E provavelmente, Daniel, outros atores precisarão participar, né? Porque tu tens uma estrutura hoje para esse ativo. Essa Pluri, ela avalia especificamente clube de futebol ou outros negócios também? Clube de futebol. Ela é uma Então, à medida que for tokenizando outras coisas, vão precisar de outros atores para compor esse ecossistema para o negócio. Até que o negócio, agora eu vou tokenizar uma carreira, eu tenho já aqui todos os atores prontos para isso. Então, cara, ver isso agora assim pronto é muito bacana. É muito bacana. Não, e o Daniel tocou num ponto que eu não tinha nem parado para pensar, né? Um pormenor do negócio. Que assim, uma coisa é você chegar para mim e mostrar para mim que tokenizar um clube de futebol é legal. Porra, eu sou pró-cripto. Eu sou cripto-friendly. Eu compro a ideia na hora, desde que seja tudo legal. Outra coisa é você chegar num clube de futebol, que a gente sabe que a governança não é um negócio tão levado a sério, e você chegar para o cara e falar o seguinte, ó, tá vendo? Tudo que você tem aqui, nós vamos transformar num ERC20, ou qualquer outra blockchain que a gente tenha, né? Ó, nós vamos transformar toda essa tua receita, todo esse jogador, todo esse perna de pau que vocês têm aí, nós vamos transformar num token. Como deve ter sido difícil o carinha comprar essa ideia. Mas é o desafio. É o desafio. E é engraçado, Felipe, quando eu falo que a gente está vivendo um momento de tokenização, né? Que é o começo. Então, para quem está assistindo a live, vou repetir, cara, vocês estão tendo a oportunidade de participar do começo, não só com a Leak, porque vão ter outros players nesse mercado. Inclusive já existem, né? Assim, o mercado ele não é de um player só. E eu não tenho problema nenhum falar, o próprio mercado Bitcoin tem uma operação dessa e ele é o precursor no Brasil, tokenizando alguns ativos, cara. E isso abriu as portas para outras empresas, né? No caso a Leak. Cara, quando a gente olhava o Bitcoin lá atrás, 2017, a gente também tinha essa dificuldade. Hoje eu estava numa reunião hoje o assunto está muito mais, muito por culpa dos senhores e de outras pessoas que construíram esse mercado no Brasil, né? Então hoje a gente consegue sentar numa mesa para falar com o cara da XP, para falar com o cara do banco, para falar com um fundo sobre Bitcoin. Cara, em 2017, o nego não respondia nem nossos e-mails, pô. Achei, pô, esses caras estão... Então, assim... Tem banco agora, hein? Tem banco agora querendo criar fundos de empresas cripto, hein? Olha só, a que ponto chegamos, hein? Não pode. Chegamos. Não pode. Se alguém falasse isso há um ano e meio atrás, não te chamar de louco, João. Bancos que ontem fechavam contas de quem tinha cripto, hein? Olha só. E se duvidar, fecham hoje em dia também. Eu acho que só nessa live aqui tem pelo menos duas pessoas que tiveram contas bloqueadas ou fechadas por bancos, né? No mínimo. Os 4, eu acho. Só um ponto, João. Assim, esse é o ponto importante, voltando, né? O tabagismo na comunidade. Ele tá falando aqui, ó, Vasco Token, comprei, não tem liquidez, não deixam vender, né? E não vamos atrelar, não vamos a crítica do Vasco Token ou não, porque para mim ele é o precursor e ele foi o que está, inclusive, ajudando. Tem o seu papel, né? Tem o seu Exatamente, papel. Tá ensinando, né? Tá ensinando. Deu o cara a tapa, né? Deu a cara a tapa. Foi o primeiro clube que topou essa dificuldade que o Felipe comentou, né? De chegar em um clube, convencer o clube. O Vasco foi o primeiro que topou o risco e o desafio. Então, assim, mas esse é um ponto que a gente se preocupou, né? Como é que a gente consegue, desde o dia 1 da oferta do token dentro da Leak, o investidor já ter a clareza que, ó, você tem um mercado secundário, que no caso o parceiro é a Bitpreço, então o investidor dentro do token que a Leak vai distribuir, ele já tem essa clareza. Para ele, a gente se preocupou em ter essa segurança. Legal, comprei. Se eu precisar de liquidez, vender, aonde eu vendo? No caso do Vasco, ainda não está sendo permitido, porque não estava claro, então talvez, mas aqui na Leak a gente já está, e dentro daquele desenho, o investidor já consegue ver, e quando ele for comprar o token, na página vai estar também, ó, você tem o mercado secundário aqui, etc, etc. E um outro lance, hein, Daniel, se eu não estiver enganado, sendo um token ERC20 ou um token BIP20, o cara pode criar liquidez numa DEX. Pode, meu amigo, então não depende nem de ninguém, assim. Basta o cara sacar para sua carteira, para uma MetaMask. Eu não sei se o cara, quando ele for sacar, ele escolhe se é BIP20 ou se vai ser ERC20. Como está isso desenhado? O primeiro token ele vai ser emitido na Binance Smart Chain. Vai ser BIP20, então. Isso. Então o cara vai sacar um BIP20 para uma MetaMask, ele vai adicionar a rede da Binance lá na MetaMask. E se ele quiser criar uma pool de liquidez lá na PancakeSwap, ele faz. Então, assim, isso é sensacional. Isso é muito massa. Isso é muito massa.
Para quem é do mercado cripto, né, João, ele vai conseguir fazer essa operação. Lembrando que a LIC ela está focada em qualquer tipo de investidor, né? Então. Uma pergunta. Claro. Vocês podem criar liquidez numa DEX? Cara, eu acredito que sim. Eu poderia, eu acredito que sim. Nunca pensamos, na verdade, né, Daniel? A gente nunca falou sobre isso. Pensem. Acho uma excelente alternativa. Se vocês puderem, cara, pensem. Assim, a LIC não tem os tokens, né, João? Os tokens são do emissor e depois eles são ofertados para o mercado. A LIC não compra, não tá... Eu já estou pensando umas loucuras aqui que dá para fazer, cara. Mas o investidor que comprar, ele pode comprar um número X de tokens da oferta e abrir um pool numa DEX e oferecer algum tipo de incentivo para quem gerar liquidez numa DEX desse token. Cara, dá para fazer um monte de coisa massa, hein, com isso. Dá para viajar aqui. O investidor poderia, João. O investidor poderia. Mas, assim, aqui tem algumas perguntas, né? Não sei se a gente pode até... Assim, muita gente fala aqui, pergunta, né, sobre o que mais pode tokenizar, né? O assunto tokenizar, ele está muito atrelado, porque por muito tempo sempre se falou em tokenizar ativos imobiliários, né? Tokenizar prédio, tokenizar... e não é só isso, né? Na verdade, a LIC hoje, ela nem vem muito atuando nesse segmento, nessa vertical dos tokens, não porque a gente não acredita, mas porque a gente acha que, para o bem do mercado agora, tokenizar ativos que sejam mais vivos, ou seja, que eles funcionem mais rápido, né, que o investidor vê a roda toda girar, no momento de aprendizagem para todo mundo, são tokens mais atraentes, né? E ontem a gente falou muito do token de futebol, né? Mas a gente já está estruturando 2 tokens de antecipação de recebíveis, que é um token totalmente diferente, né, Felipe? Quer falar? Não, eu ia falar até do nosso primeiro case, né? Se assim a gente puder falar da própria LIC. Manda. Né? Nós fizemos uma rodada com investidores, então, na verdade, assim, casa de ferro, espeto de ferro, né? A gente faz aquilo que a gente sabe fazer e a gente testou o nosso modelo com nós mesmos, né, Daniel? Que foi quando a gente foi a mercado fazer uma captação e todos os investidores que entraram na empresa, eles entraram através de tokens. Então, hoje, esses tokens estão na rede da Ethereum e tá lá, né? Não sei se você quer comentar um pouco mais sobre detalhe, alguma coisa, Daniel, nesse sentido. Eu posso... Mas que é, inclusive, um modelo que a gente acredita que é a tokenização de participações de empresas, né? Que é tokenizar startup, tokenizar empresas como um todo, e aí as pessoas podem investir. Se quiser colocar minha tela aí, ó. Muita gente vem perguntando para a gente, Felipe, João, de onde tem o token da LIC, né? Pode ser sócio da LIC, né? A LIC, então, e aí o que o Felipe falou, a LIC tokenizou o equity dela, né? A LIC tokenizou uma parte da empresa. Aqui está no blockchain, o que vocês estão vendo aqui é o blockchain da Ethereum. A gente criou um token na rede do Ethereum. Foram 43 mil tokens que a gente emitiu. Aí, para todo mundo entender essa operação, né? Como a gente está falando aqui muito de token, é legal entender porque existem várias operações diferentes, né? Então, a gente falou muito do clube de futebol ontem, mas vamos falar, por exemplo, da operação aqui da LIC, né? A gente tokenizou a participação da empresa. Como isso funciona? Então, o começo de tudo, como a gente falou ontem, nasce de um contrato onde a LIC, os sócios da LIC, a qual detém 100% da empresa, né? São donos da empresa, colocaram 43% da empresa na tesouraria da empresa. Ou seja, 43% das cotas da empresa saíram da mão do Daniel, do Felipe, do André, que é o outro sócio, e do Pércio, tá? Então, esses 43% foram para a tesouraria no contrato social da empresa e a gente criou um outro contrato que determina as regras do token. Como eu falei ontem, né, existe um contrato, geralmente, que determina a cessão desse ativo da vida real, que no caso era as cotas da empresa, para o token. Tá? Então, existe um contrato, foi registrado na Junta Comercial de São Paulo, onde a LIC está aberta, e aí foram emitidos 43 mil tokens na blockchain da Ethereum. E aqui mais para baixo, eu vou voltar, deixa eu vir aqui para minha tela, para a galera entender, cadê o... Daniel, se eu conseguir dar um pouquinho de zoom na sua tela, ajudaria também aqui, que para mim, pelo menos, está um pouco pequeno. É pequeno, né? Deixa eu só achar de novo a aba aqui do Ethereum, que está aberta aí. Tá aqui, ó. Deixa eu dar... Vocês estão... Aumento aí? Aí, ó. Ficou melhor. A gente tem lá na rede do Ethereum o token LIC Stock Token, foram 43 mil tokens emitidos.
Hoje, a LIC, né, os sócios da LIC detêm 25 mil tokens com eles, então nós temos 25 mil tokens com sócios, numa wallet dos sócios, e o restante, né, então se tiver uma conta de padeira aí, ó, 25, 43 menos 25, vai dar quanto? 18. Quanto? 18, né? 18, exatamente. Então, 18 mil tokens, e aqui está no blockchain as transferências, ó, aqui está 43 mil tokens emitidos. Aqui entra, pessoal, para quem pergunta, mas qual que é os valores do blockchain? Né? Um dos valores é essa transparência aqui, ó. Você sabe exatamente a emissão da quantidade de tokens e para onde eles estão sendo transferidos, né? Então, aqui eles foram transferidos para alguns investidores, aí nós fizemos uma oferta privada para alguns investidores estratégicos da LIC, pessoas ligadas ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, que são estratégicos para a LIC, eles compraram esses tokens da LIC. Então, assim, esse aqui é um outro tipo de token. Isso aqui, é bom lembrar, né? É um token de valor mobiliário, ou seja, não pode ser feita uma oferta pública. Então, a LIC não pode hoje chegar e abrir uma oferta pública para vender esses tokens, porque é um valor mobiliário, a CVM regula esse mercado, né, pessoal? Então, hoje... Só que a gente tem outras formas que a LIC está buscando aí juridicamente para poder fazer isso, através de uma licença de crowdfunding, através de uma DTVM, são instrumentos ali que a CVM autoriza a gente fazer uma oferta pública desse tipo de ativo, que é equity de empresa, né? Então, assim, eu acho que para quem acompanhou ontem, para quem está acompanhando agora, aqui tem mais um exemplo de um outro ativo diferente, que aqui é uma participação de uma empresa, Equity, né? Que a gente tokenizou e vendeu, né? Ou seja, os detentores desses tokens, pessoal, para vocês entenderem, o que garante, o que eles compraram, né? Eles compraram 3 benefícios econômicos da LIC. O token garante para eles, em um evento de liquidez da LIC, né? Se um dia eu conseguir, eu e os meus sócios e o nosso time, a gente vender a LIC, assim como eu vendia a Bitcoin Trade no passado, esses caras aqui... Que dúvida, né, que vai conseguir. Vamos trabalhar, né, João? Mas se a gente conseguir em algum momento vender a LIC, esses investidores com esses tokens, isso garante, preserva a eles a participação da venda do valor, né? Vender uma LIC por 100 milhões de reais. Esse investidor que tem 2 mil tokens, ele tem 2%. Ele ganhou 2 milhões de reais. Ele tem direito a 2 milhões de reais. Aqui é uma conta de padeiro, ele teria direito. O outro benefício que preserva aqui para ele se um dia a LIC distribuir dividendos, eles têm direito aos dividendos. Uhum. Aí entra alguns detalhes, né? Não é bem dividendos, porque eles não são sócios, né? Então, eles têm direito a uma remuneração, porque na lei, dividendo só tem quem é sócio. Eles não são sócios da LIC, eles não têm um contrato social. Eles têm um token que representa um ativo ali. E o terceiro benefício econômico do investidor eles compraram esse token por um valuation, né? Por um valor X. Se a gente conseguir executar e a LIC crescer, provavelmente esse valor do token tende a se valorizar e eles vão ter um ganho econômico na valorização do token, que é algo muito parecido com o investidor tem quando compra uma ação de uma empresa, né? Então, esses tokens, eles estão locked ou eles podem negociar a qualquer momento? Eles podem negociar a qualquer momento. Entendi. Então, eu posso falar, vocês podem ligar para eles e tentar comprar. Não, eu já vou ver se tem alguma pool de liquidez lá na Uniswap com isso aí, né? Vai que... O problema é que nenhum deles, assim, João, nenhum deles são do mercado cripto. Uhum. Então, acho que eles não vão entender de DEX ou de pool de liquidez. Sim, e nenhum deles estão a fim de soltar o token agora. Não, tá tudo redondinho aí, ó. Ninguém vendeu nada, tá na cara. Isso aí é longo prazo. Então, mas assim, eles poderiam vender, tá? Eles poderiam no mercado secundário e vender. Se desfazer e não tem problema nenhum. E aí, dentro do contrato do token, aí entra os detalhes, né? A LIC, para se proteger de, vamos supor que eles vendam um token para algum investidor que a LIC não quer como sócio, em algum momento. Porque esses tokens, eles são conversíveis em ações preferenciais no futuro, caso o investidor queira, tá? Então, a gente tem dentro do contrato do token um processo chamado Know Your Partner, conheça o seu sócio, e esse investidor ele tem que passar por esse processo para ele virar sócio, caso ele queira converter o token em algum momento por ações da empresa, né? Então, enfim, é mais um exemplo, tá, pessoal? Sei que o assunto até fugiu um pouco, foi bem mais técnico. Não, porra, a gente precisa entender isso para entender qual que é a extensão, né, desse token, né, no mercado tradicional. É importantíssimo entender isso. E tu explicou pra gente a tokenização de uma empresa, né?
Equity de uma empresa, cara. Equity de uma empresa. De forma tokenizada. Muito legal. Hoje passaria por intermediário, fundo e um monte de coisa, a gente tira toda essa galera, vamos fazer por token. Basicamente, cortamos intermediários, cortamos no meio do caminho e fizemos sozinhos. Né? E tudo muito transparente, né? Você viu para onde foi, o quanto não foi. Não, e tem amanhã gerar mais moedas ou queimar moedas, e os sócios ou todo mundo tá vendo ali se foi ou se não foi, né? E tem um outro lance, né? Olha só como isso torna também para o empreendedor algo interessante, né? Eu não sei, obviamente, quem são aqueles sócios ali, qual foi a contrapartida deles, mas, cara, a contrapartida pode ser um serviço, uma habilidade, né? Então, é uma maneira também de tu distribuir equity de acordo com a tua percepção a respeito de uma parte, de como uma parte que está fora do negócio ela pode participar de uma maneira muito simples, com pouca burocracia, né? Então, putz, sei lá, eu tenho um cara aqui que é um cara que pode ser importante para o meu negócio se desenvolver, eu ofereço para o cara o token, para o cara fazer parte do negócio, eu estou oferecendo para ele equity do meu negócio, se ele for um cara estratégico para mim. Então, de uma forma muito mais simples, né, João? Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. João, e quando a gente fala de um investidor, né, só para a gente entender um pouco dos valores, né? O investidor, no fundo, ele não quer problema, né? Ele está investindo como capitalista. Cara, estou comprando uma participação da tua empresa porque eu acredito que você vai fazer a empresa ficar grande. Então, tô apostando ali. Quando ele vira sócio, ele entra no ônus de algum problema da empresa. E ele não quer isso. Ele não está à frente do negócio, né? Com o token, você tira do investidor todo o ônus que ele teria se ele tivesse virado sócio de uma empresa a qual ele é investidor, ele não está no dia. Exato. Ele só quer apostar no crescimento da empresa, mais nada. Que é o papel dele do investidor. Eu quero benefício econômico, estou botando dinheiro e eu quero benefício econômico do negócio, porque é assim que funciona, né? E aí, quando a gente pega o mercado de empresas no Brasil, cara, todo mundo sabe aqui, vocês... Cara, ele é centralizado na B3 hoje. O Brasil ele tem uma única bolsa de empresas e é na B3. E para uma empresa chegar a abrir ações na B3, é caro, ela tem que estar num porte muito grande. Exato. Então, tem uma série de empresas muito boas, até brincar, aqui nessa live tem duas empresas, tanto Escola Cripto quanto o Bitnada, que é a empresa, são empresas muito boas para o investidor colocar dinheiro, entendeu? Por que não? Por que vocês não poderiam ter um veículo ou uma bolsa de token com empresas que não são de porte de uma B3, que são empresas já gigantes, mas que poderiam ter uma bolsa no futuro de tokens de empresas, de boas empresas para o investidor investir. E não a gente não está falando de uma startup pequena, que também é outro mercado, mas de empresas sólidas, mas estão numa camada do meio aqui. Elas não chegam ao tamanho de uma B3, mas elas são ótimas empresas para você investir. Mas também não são startups, não são nem startups nem tão grandes, então elas ficam nesse limbo e que pode ser, obviamente, um tokenizado, né? Até falando questão do futuro do mercado, né, que foi o tema que a gente começou, como vai transformar o mercado de investimento. Eu acho que a gente já deu 1 milhão de exemplos, né? Pô, democratizando, cortando custo, facilitando a compra, facilitando a venda, por exemplo, que o João comentou. Você consegue... a gente pode estar um dia num churrasco e eu simplesmente querer vender um equity para alguém ali no churrasco, a pessoa me paga em cripto, me paga... ou me manda um Pix, eu mando na hora o equity para o cara, entende? Isso é muito legal. Ou troca pela cerveja, né? O cara, pagou a cerveja para mim, eu mando um token pro cara. Assim, no extremo, isso é possível, né? Isso é possível, isso é muito legal. Agora é importante, né, falar, até porque o Roberto Rosenblum está aqui, é um excelente advogado, obrigado por estar acompanhando. Isso não tokenizar equity de empresa no Brasil hoje a gente não pode ofertar publicamente. Sim. Porque é um valor mobiliário e não existe uma regulamentação no Brasil para que isso aconteça ainda, pessoal, ainda. A questão é que a gente falou, a gente tem que estar antecipando o movimento. Eu acredito que em algum momento vai existir o caminho para que esse produto chegue, e na hora que existir, o papel da Liquia está pronta como plataforma para poder aproveitar disso, né? Mas hoje não dá para a gente sair tokenizando tão facilmente equity de empresa como a gente gostaria. E, de novo, também não pode ser tão facilmente, porque a gente acabou de dar um exemplo mais cedo, né, dos ICOs. Os ICOs foi quase isso aí, sem regra nenhuma, acabou gerando muito mais... Dani, eu não tenho dúvida que a Liqui, né, com esse modelo de negócios, vai agilizar um sandbox nesse sentido, porque as coisas vão acontecer, a inovação acontece e a regulação, obviamente, ela é reativa a tudo isso, né? Isso não é só no Brasil, não é um problema Brasil, é um problema mundo, né? Não é nenhum problema, é uma consequência da tecnologia. E eu não tenho dúvida que coisas como essa aqui que a gente está discutindo agora vão trazer um sandbox regulatório um pouco mais... Gente, a gente precisa ver isso,
porque tá cheio de empresinha pequena, empresinha que eu digo no quesito porte, né? Tá cheio de empresa pequena, startup e tal, e negócio que querem pegar tua rodada ali de graninha, né? De botar uma grana no caixa para poder fazer a operação rodar. E hoje a gente tá meio travado, né? Exato. Até porque, se eu não estou enganado, o que não pode ser feito é oferta pública de equity, né? Mas, por exemplo, daqui a pouco ali que pode ser também um hub para investidores privados, né? Como esse pool de construtores de prédios, né? Existem muito. Aqui em Floripa é muito comum o pessoal chama de condomínios, né? Constrói a preço de custo e tal. Daqui a pouco pode ter um hub ali de oferta privada e ser um veículo de tokenização de equity, sim, mas a oferta vai ser privada. Então, o cara vai poder, eventualmente, tokenizar uma padaria, né? Tokenizar equity de uma padaria, porque ele precisa se alavancar, ele precisa captar dinheiro para abrir uma filial, enfim. Então, isso aqui é o começo de algo muito, muito relevante, eu acho. Exatamente. Muito legal a percepção do Henrique também, né? Falou das pequenas e médias empresas. Realmente, esse é um mercado que a gente vê que é muito promissor. Poder dar acesso, de fato, a esse público que antes não tinha como. Exato. Pessoal que, cara, tem quase 400 pessoas, né? Porque a gente está em dois canais, né, Felipe? 435 pessoas. Legal, exatamente. Muito bom, agora. muito bom. 430 pessoas que estão saindo na frente de outras milhares. Bloco Gênesis, Dani. 420 pessoas no bloco Gênesis da LIC. É isso? É isso. Isso mesmo. Tem que tokenizar essas lives, transformar essas lives em NFTs. Acho uma boa ideia. Augusto aí, ó. Olha, o Augusto tá aí, ó. Fofa e token sobe 1000% ao ano. O Augusto é fofo. A gente podia tokenizar o Augusto, né? Podia. Eu não sei se o token dele ia valer alguma coisa, mas tokenizar era uma boa ideia. Ó, e o Felipe tocou em um ponto importante que eu queria pedir ajuda do João, cara, porque o João é um cara que entende muito. E a gente recebe muito, João, desde que a gente começou a falar da LIC, e pessoas buscando a gente para NFT, né? Até por causa do momento do NFT aí, em grande hype aí. E depois eu tô virando quase um youtuber igual vocês, cara. Galera, tirem print, marquem a gente no Instagram lá, pô. Bora. Eu tô aprendendo. Deixa like na live. Vambora. O João, fala um pouco pra gente, cara, assim, do NFT. Como é que você enxerga o NFT agora que você também está cada vez mais entendendo como é a tokenização no que tange o que a LIC está fazendo? Porque o token por token ele é muito abrangente. A LIC está tokenizando ativos reais, né? E através de instrumento jurídico. E o NFT, cara, explica um pouco pra gente de NFT, até pra galera aqui que... Cara, os NFTs, na minha opinião, eles são uma maneira de a gente fazer o que a LIC está fazendo de maneira não regulada e descentralizada. Por quê? Porque um NFT ele é a representação de um ativo único, certo? Então, o que está acontecendo na prática é a representação de ativos únicos através de NFTs. E a partir do momento que tu representa um ativo único e que aí pode ser, algo que não é um valor imobiliário, tu pode pegar aquilo, fracionalizar aquilo, fracionar aquilo e criar um mercado para as frações de um negócio que é representado por um ativo digital que é único, né? Então, eu acho que os NFTs vieram para ficar. Não acho que é uma modinha. Assim como o DeFi, na minha opinião, não é modinha. Teve um momento ali de bastante irracionalidade, arrefeceu e agora as pessoas estão vendo que veio para ficar, né? O valor locked em protocolos DeFi, em aplicativo DeFi, só cresce. E NFTs eu acho que é o mesmo princípio. Veio para ficar, teve um momento de racionalidade, está passando por um momento de arrefecimento agora, mas vai voltar com tudo, né? Porque NFTs podem ser utilizados na representação de ativos de real estate virtuais, né? Existem mundos virtuais sendo criados e esses mundos virtuais, a propriedade desses mundos virtuais também podem ser tokenizados, também podem ser fracionados e, portanto, criar um mercado de ações para o mercado imobiliário virtual. Então, eu acho que os NFTs é muito louco, esse papel. É louco, cara, é louco. Você está falando de metaversos, não é isso? Faz sentido, não faz? É louco, mas cara, faz sentido, faz total, mas é um negócio louco.
É louco, cara, mas assim, as barreiras para fazer isso, Felipe, são menores do que as barreiras para os ativos do mundo real. Porque assim, os metaversos já existem, os terrenos virtuais, as parcels já existem parcels que custam 100, 150, 200 etéreos, e aí as pessoas, isso aqui é um NFT, e aí o cara vai lá hoje, pode fracionar isso e criar um mercado para as frações disso. Então, é uma leak, tá? Não é a leak, né? Porque tu consegue tokenizar, mas já com o mercado secundário embutido, e a coisa acontece, entendeu? Sem precisar regular, sem nada. Então, tu pode fazer isso com arte digital, tu pode fazer isso com domínio.eth, com domínio.cripto, tu pode fazer isso com itens de jogos. Quando a gente fala em ativos digitais, é possível pensar nesse mercado que a Leak está construindo e está participando para ativos reais. Só é possível pensar nisso para ativos digitais por conta do advento dos NFTs, porque os NFTs representam ativos digitais únicos. Portanto, podem representar negócios, podem representar ativos que têm algum tipo de valor. Então, eu acho, da mesma maneira que eu acho que faz todo sentido estudar o que está acontecendo aqui agora com tokenização de ativos do mundo real, tem que estudar NFTs para entender a quantidade de portas que isso abre, entendeu? Também é um negócio muito embrionário, está muito no começo, apesar dos NFTs terem surgido em 2017, com os CryptoKitties, de terem sido responsáveis pelo primeiro gargalo na rede do Ethereum. O pessoal pensa em NFT agora, mas os CryptoKitties engargalaram a rede do Ethereum pela primeira vez. Foram NFTs que engargalaram o Ethereum a primeira vez. Então assim, quando tu compreende tudo isso, cara, é muito louco. Assim. Então, o convite é estudar tudo isso que a gente está falando aqui, porque está muito no começo e as oportunidades maiores são agora. Quando a segurança é menor, quando você sente mais frio na barriga, é agora que as oportunidades maiores estão se colocando na nossa frente. Não, bem falado, João. E, cara, de NFT, pelo menos eu falo, quem mais entende que eu conheço é o João e a Escola Cripto lá. Então, para quem quiser realmente aprofundar em NFT, tem que seguir os caras, tem que participar. Eles têm lá como é que você chama aquela? Não é jornada, João, imersão. A gente faz uma imersão em NFTs. Então, para quem. Assim, mas assim, a gente fala muito sobre isso nos nossos canais também. Vale muito a pena estudar esse tema, porque ele tem muita ligação com isso que a gente está falando aqui, com tokenização de ativos do mundo real, sem dúvida nenhuma. Não, legal. Pessoal, chegamos a 1 hora aí de live, até para a gente poder manter aí o cronograma de todo mundo. Se deixar, a gente fica umas 5 horas falando sobre NFT, tokenização, daí a gente vai entrar em outros temas. Tem spoiler hoje? Cara, hoje tem spoiler? Não sei. O pessoal quer saber quais são os clubes, pô. Já sabemos. Não, esse spoiler só na quinta-feira. Só na quinta-feira. O pessoal tá tudo gritando que não é para falar nada. Eu tenho uma pergunta. Eu quero que seja o meu peixão, hein? Vou ficar bravo com vocês se não for o meu peixão, hein? Cara, a gente fechou com 2 clubes e a gente já saiu a notícia, né? Um do Nordeste e um do estado de Minas. Então, não é o seu peixão, Felipe. Ainda não. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. E se fosse o negócio de solidariedade do Santos, seria um bom investimento, hein? Porque sai gente dali, hein? Sim, Pelé, Robinho, Neymar, porra, Ganso. E o sócio-rei, eu não sei como é que tá hoje, mas a época que eu até assinava, quando tinha uma administração um pouquinho melhor, era um dos mais fortes do Brasil, cara. Acho que só pedia pro Inter, era bem forte, assim, o sócio-rei do Peixão. Agora, sim, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Já sabemos de clube de futebol e equity, né, da empresa de vocês. O que mais que vem por aí? Não, recebível. O que deve vir em junho, né? A gente, legal, hein? lança o token, né? O primeiro token da Leak é agora esse mês em maio, né? E agora, durante a semana, a gente vai falar. Quinta-feira, a gente anuncia o primeiro clube, que é o primeiro token da Leak. Quinta agora? Depois de amanhã? Quinta agora. Exatamente. Sério? Na live do Charlão. Inclusive, em off, amanhã, às 2h da tarde, eu tenho uma entrevista com um grande veículo, eu e o presidente do clube, para falar sobre a parceria e o lançamento do token. Então, quinta-feira a gente divulga quem é o clube e o primeiro token. A gente já está fechado com outro clube, com previsão de lançar o token dele durante o mês de junho. E a gente está estruturando 2 ofertas de antecipação de recebível, que é um outro produto que não tem nada a ver com o clube,
que na minha visão é um produto animal, que é você poder... o que acontece, né? Vou tentar dar um exemplo aqui muito rápido, Felipe. Eu sei que a gente está com o tempo estourando, claro, mas a gente estava conversando e está olhando. Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Existe uma empresa que ela é dona de um prédio, ela é uma construtora, dona de prédio, e a fachada do prédio, pessoal, é uma loja da Droga Raia e uma loja da Porsche, tá? É a fachada do prédio, aquelas lojas de rua. E ela tem um contrato, né? O contrato da Porsche é 10 anos e da Droga Raia 5 anos. O que acontece com esse produto no final do dia? Isso é importante quando a gente fala em democratizar o investimento. Essa empresa ela vai no banco antecipar esse contrato. Ela vai lá no banco e fala, eu tenho um puta contrato bom. E paga uma fortuna por isso, hein? E paga uma fortuna por isso. E, cara, um contrato de 10 anos, concessionária da Porsche. Qual é a chance dessa concessionária sair daquele ponto? Cara, uma Porsche é muito pequeno. Então, para o banco é um puta contrato. E o banco vai e oferece, eu te antecipo. Me dá o contrato de garantia, me dá outra garantia aqui, lá, e eu te antecipo esse contrato. No final do dia, pessoal, a gente tem que entender que, cara, o dinheiro que o banco está prestando é o nosso. Que está lá parado na birosca da renda fixa, do CDB, da poupança, o banco está, né? Cara, o token, ele vem para quebrar isso. A gente vai conseguir acessar esse produto direto. Então, para o emissor e o dono do ativo, daquele recebível, ele tem acesso a um dinheiro mais barato, que é aquilo que o Felipe falou, menos intermediário na operação. E para a gente, do lado do investidor, pessoal, a gente tem acesso a um produto que hoje não chega para a gente. Ou se chega, ele chega tão pequenininho do lado da margem, porque, obviamente, tem o banco, aí tem uma série de outros intermediários aqui no meio, e acaba que chega... Então, assim, é um produto esse do recebível. Isso é importante a gente... Muito mais parecido com renda fixa, mas pagando muito melhor do que renda fixa, e com as garantias de uma renda fixa, ou seja, o risco é bem menor, mas te pagando às vezes 12, 13, 14 ao ano. Cara, no momento da economia, 13, 14 ao ano com uma boa garantia é um bom investimento de diversificação de carteira, né? Cara, continue comprando Bitcoin, Ethereum. A gente aqui, todo mundo acredita muito nesse mercado, que é extremamente mais volátil, potenciais de ganho. Quando a gente fala 14%, 13%, a gente dá risada, né? Fala, pô, isso aí eu faço, às vezes, em um dia, dependendo de um token que eu ali estudei, pesquisei, eu consigo até mais. Mas aqui é o seguinte, é para você diversificar em cima de produtos mais seguros e mais rentáveis do que você tem hoje dentro do banco. Então, a gente está estruturando 2 tokens desses de recebíveis para o mês de junho. Então, esse é o outro produto, João, que é ali que vai antes do equity. Tá? Equity, a gente não deve ter nenhum token de equity nos próximos meses. Tá, legal. E detalhe, né, Dani, tem uma coisa interessante, né? Você pode adquirir uma participação nesses recebíveis, né? Nessa antecipação dos recebíveis. E, cara, sabe qual que é o mais legal de tudo? Se em algum momento você ficar apertado e falar, cara, não quero mais receber esse recebível, você consegue vender na hora no mercado secundário. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito democrático, né? A gente está tendo acesso a um instrumento financeiro, cara, extremamente complexo. É um novo mercado, de fato, né? O novo mercado está sendo construído com uma tecnologia nova, com novos veículos, e eu não duvido que a gente não veja talvez um mercado tradicional como um todo querendo abraçar essa tecnologia de alguma certa forma, né? Bom, pessoal, 1h05 de live, mais de 500 pessoas aí nos acompanhando. Queria agradecer demais a presença do Felipe Scudeiro, a presença do João, do Daniel, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Felipe e João, se quiserem fazer algumas considerações finais, aí eu coloco um videozinho e aí a gente encerra a live, tá bom, pessoal? Vai lá, Felipe. Cara, quero agradecer, aprendi muito, né? Vocês são muito fodas, aprendi muito aí com vocês. Vou repetir aqui, eu acho que a gente está no bloco Gênesis, não só da LIC, né? Mas na tokenização no mundo. Uma parada que vai crescer muito, não tem como. A gente está falando de ações, a gente está falando de liquidez, a gente está falando de antecipação de recebíveis, de clube de futebol. Olha que parada louca, né? Alguém citou no chat, o Dani meio que confirmou, né? Também startups. Olha que forma de você conseguir essa democratização que ela é tão fechada hoje em dia, né? Então, assim, a gente está começando isso aqui. Eu não peguei o início lá do Bitcoin, dali 2009, 2010. Acho que nenhum de nós aqui pegou. Mas, cara, quem sabe a gente está pegando o início do movimento que pode se tornar muito forte, cara. E, assim, não pode se tornar, eu não tenho dúvida. Isso aqui é um mercado de trilhões, né? Falando aí nas próximas décadas, isso aqui é um mercado de trilhões. Então, cara, muito obrigado por poder fazer parte de uma live como essa, aprender com o João, o Dani, o Persigo, o cara que sabe muito. E é isso aí. Obrigado. Cara, o Felipe falou tudo, assim, concordo ipsis literis com o que ele disse. A gente está no começo de algo muito importante aqui, então vamos estudar, vamos
vamos entender como a coisa funciona e vamos tirar proveito disso, já que a gente está aqui agora. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Pô, Felipe. E pessoal, fale, Daniel. Deixa eu dar as considerações, que aí eu passo a bola e eu passo a pelota e você encerra e faz também as suas. Muita gente perguntando algumas coisas aqui que eu achei interessante a gente só não perder a oportunidade. Primeiro, amanhã a live é com o Eric do VBSO. Amanhã é uma live exclusiva para a gente falar sobre dúvidas da segurança jurídica de um token. Cara, o Eric manja muito. A VBSO é um dos escritórios mais... vou falar um palavrão aqui, pica, do mercado de capitais, de estruturação de produtos do mercado de capitais, e eles têm um viés muito forte em blockchain, porque eles acreditam fielmente que o futuro vai para esse lado. Então não é à toa que os caras estão realmente se especializando também em como o blockchain vai mudar todo o mercado de capitais. Amanhã o Eric vai estar aqui com a gente falando sobre a estrutura jurídica e a segurança jurídica de um token, tá? E perguntar aqui um ponto importante sobre a stablecoin, né? Ali que ela vai usar uma stablecoin própria para poder fazer com que o rendimento do token ou a remuneração, caso os tokens ali, né, gerar, chegue aos stakeholders. Então, a gente optou por criar uma stablecoin nossa para que a gente pudesse ter mais segurança nesse processo agora no começo. Sinceramente, eu, Daniel e até o nosso time, a gente ainda não se sente confortável em usar uma stablecoin do mercado. Nada contra, tem bons projetos, é muito mais uma questão de, primeiro, velocidade, sendo nossa, a gente já faz, obviamente, muito mais rápido, e segundo, porque a gente fica mais... como é um processo tudo muito novo, a gente quer ter um controle nesse começo, em cima de toda a etapa, para poder até aprender e controlar melhor todo o sistema, né? Então, e para quem está perguntando onde os tokens vão estar disponíveis, galera, leak.com.br, cria lá, tem lá, deixa teu nome e e-mail, e a gente vai avisar em primeira mão, para quem já tiver cadastrado na Leak, o lançamento da plataforma e o lançamento do primeiro token, tá? Então, não dá bobeira aí não, pô. Inclusive, pessoal, se inscrevam lá no site da Leak, porque quem se inscrever vai poder ter acesso à plataforma quando ela for lançada, antes dos demais. Então, esse é um dos benefícios que a gente também quer propor aí para a galera que está acreditando antes dos outros. Mas também já quero convidar todo mundo a estar participando amanhã da live que vai ter com o Eric, com o Daniel, comigo, onde a gente vai falar da segurança jurídica do token. Não esqueçam de compartilhar a live aí com seus amigos, para que mais pessoas saibam. E, novamente, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado pela presença de todo mundo que estava acompanhando aí do outro lado também. Então, eu vou soltar um vídeo aqui e a gente se vê amanhã, pessoal. Uma boa noite. Valeu. Pessoal. Obrigado. Tchau. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. This is the future. Evolution. This is the future.